O que são oculares e como usá-las? Galera, oculares são aquilo que a gente põe na parte, em aspas, de trás do telescópio, tá? Então é onde você vai pôr o olho, percebe? Você tem a parte frontal do telescópio, tá? Você tem a parte frontal do telescópio e a parte de trás é onde você põe o olhinho. Você necessariamente precisa ter uma ocular. Lógico, pode ter uma câmera se quiser, faz a vez da ocular, tá? Mas, em via de regra, todo telescópio você tem que usar uma ocular. Você tem a maioria dos telescópios, quando são vendidos, eles são vendidos com as oculares de 25mm e 10mm. O que significa isso? Então, vamos lá. Ocular, galera, é isso aqui, ó. Tá? Isso é uma ocular. Ok? Isso aqui é uma ocular. Percebe? A propaganda da SV Boni, né? Isso aqui é uma ocular. Ok? E aí, todas as oculares vêm com esse número aqui, ó. 20, 15, 9, 8. Depende da ocular. E a unidade sempre é milímetro. A unidade padrão é milímetro. Ok? Então, isso aqui. É onde você põe o olhinho para observar. Muito bem. Então, você tem oculares de 20. Você tem oculares, por exemplo, essa aqui, ó, de 15 milímetros, percebe o tamanho dela, ó? Tá? De 15 milímetros, é onde se põe o olho. Você tem oculares, isso aqui é de 9, tá? Isso aqui é da Celestron de 9, ok? E você tem oculares, por exemplo, essa aqui é uma outra que eu tenho de 8. E aí você começa a ver uns detalhes. Essa aqui é uma ocular, por exemplo, de 6mm. Tá? Essa é de 6. Por que que tem essa quantidade de oculares? Vamos lá. Quando você pega o seu telescópio e coloca uma ocular, normalmente, tá? O clássico é 40, 32, 25, 15, 9 e 6. Esses são os clássicos, tá? Mas você pode ter intermediário. Quando você pega uma ocular de 20mm, o campo de visão dela é maior, você consegue achar os objetos celestes com mais facilidade, mas em compensação a ampliação é menor. Então vai depender muito da distância focal do seu telescópio, da razão focal, do tamanho da abertura que você vai pôr lá. Mas a depender do que for, às vezes você pega uma ocular de 25mm e você consegue pegar toda a Lua no seu campo de observação. Na medida que você vai trocando as oculares, você pega a Lua e de repente você cai para uma ocular de 6mm, você acaba entrando na cratera da Lua. Percebe? Você vai ver a cratera da Lua. Agora vamos pensar em planetas. Planetas, quando você pega, a depender do seu telescópio, tá? Mas na maioria deles, você pega uma ocular de 20mm, você vai ver o planeta pequenininho, mas você vai achar, porque o campo de visão é grande, então é fácil de encontrar ele. Aí o que você tem que fazer? Presta atenção na receita do bolo. Você vai pôr a ocular lá na frente, vai pôr o seu olhinho, tem um negócio chamado focalizador, depois um dia eu vou falar sobre focalizadores. Você vai focalizar, vai deixar ele bem nítido. Aí você vai mexer o seu telescópio e vai pôr ele bem no centro. Então, deixa eu colocar isso para vocês ser menos
teórico e mostrar mais na prática para vocês o que eu estou falando, tá? Por exemplo, eu estou observando o planeta Júpiter, tá? Com uma ocular de 40 milímetros, tá ok? Deixa eu tirar a atmosfera aqui. Com uma ocular, achei que ia melhorar, não melhorou. Com uma ocular de 40 milímetros, num telescópio basiquinho, tá? Num telescópio bem básico. Okay? De 70 milímetros, ele é um telescópio F6, por aí, tá? Não é propício para planetas. Isso eu já expliquei em lives anteriores, tá? Vamos pegar um telescópio propício para planetas. Esse. Tá? Você já vê que ele já vê maior Júpiter, né? Ele já consegue ver Júpiter maior, tá? Beleza. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui, ó. Espera só um pouquinho, porque tá muito... Tirar os rótulos. Quero tirar esse brilho dele aí, peraí. Não consigo, tá? Porque assim, você não vai ver Júpiter com esse brilho, tá, gente? Você vai ver Júpiter normal. Beleza. Então aqui tá Júpiter, tá certo? Tá? Beleza. Aí eu vou tirar aquela ocular de 40 milímetros, que é grandona, é grande, ela cabe quase na sua mão, por uma de 32 milímetros, só como vai ampliando. Aí eu vou, de 26 agora, já foi direto para 26. Aí eu vou para uma de 14 milímetros. Percebe que o campo de observação diminui, ó, porque aqui, ó, galera, quando eu tava com 40 milímetros, eu tinha essa lua aqui, ó, eu tinha Calisto aqui, ó. Percebe que Calisto tava longe, ó, tá vendo, ó, do fim da observação, ó, tá? Aqui é onde você tá conseguindo observar, esse é seu campo de visão. Quando eu troco a de 40 milímetros para a de 26 milímetros, eu amplio e o campo de visão vai diminuindo. Agora eu vou trocar a ocular para 14 milímetros. Onde é que foi parar, ó? Calisto, percebe? Em compensação, eu estou ampliando. E agora, joguei para uma ocular de 6 milímetros, já vejo mais detalhes de Júpiter. Então, e o campo de observação diminuiu muito. Só que você, cara, é muito difícil, presta atenção no que eu vou falar, é muito difícil, tá? Vocês pegarem de prima um planeta Júpiter, sei lá, com uma ocular de 6 milímetros. Porque o seu campo de visão é muito pequeno. Para encontrar é uma dificuldade enorme. Então, qual que é o ideal? O ideal é você pegar a sua ocular de 20 milímetros, colocar, focalizar, centralizar. Centralizou, colocou bem no meinho o planeta. Você vai tirar essa ocular de 20. Normalmente a gente pula para uma de 15. Aí você põe uma de 15. Aqui. Aí você vai pôr a de 15. Vai estar desfocalizado. Não vai estar focalizado. E Júpiter não vai estar no centro. Aí você vai focalizar e vai pôr Júpiter no centro. Vai tirar de 15. E aí você pode pular para uma de 6, enfim. Tá? Uma de 6 milímetros, por exemplo. Aí você focaliza, centraliza e ó, vamos ver as faixas de Júpiter. Vamos ver a grande mancha vermelha de Júpiter, por exemplo. Tá? Então as oculares têm esse papel. Por isso que a gente tem que ter no kit, tá? No mínimo 2 oculares. Normalmente vem as de 25 e a de 10 milímetros. Agora vamos estender um pouco mais essa conversa sobre oculares. Eu não vou falar sobre os tipos de oculares. Por exemplo, eu mostrei algumas aqui, mas eu tenho duas oculares minhas que são xodós, da década de 80, que eu ganhei de presente feita à mão. Isso aqui são as ortoscópicas. Tá? Essa ocular aqui, só eu observo com ela. Não deixo ninguém ver com ela. Tá? É a minha ocular essa aqui. Eu ganhei de presente da década de 80 e é uma baita de uma ocular. Isso aqui não existe em lugar nenhum para vender. Essa e essa. Isso aqui está mais desgastada porque é a que eu mais uso.
Tá? Foi tudo doação, eu ganhei de presente. Isso aqui não tem comparação com as outras. Tá? Feita à mão, década de 80, é outra história. Então, tem tipos e tipos de oculares. O que faz a diferença entre as oculares? Se você perceber, por exemplo, eu pego uma ocular que nem essa aqui, tá? Que é 6 milímetros e pego uma ocular dessa, você percebe que a de 6 milímetros é maior. Eles falam que são os elementos. O que são os elementos? A quantidade de lentes que tem aqui no meio. As oculares, como uma lente só, ela produz aberração cromática, como os telescópios. Telescópios refratores, telescópios refratores, aqueles telescópios que não são feitos de espelhos, são os telescópios que tem aquela lente na frente, tipo luneta que o pessoal fala. Quando tem uma lente só, produz aberração cromática. Você vê uma borda azul na Lua, por exemplo. Não é diferente com as oculares. Se você tem um elemento só, é a ocular mais simples que tem. E ela produz essa aberração cromática. Aí, às vezes o pessoal coloca duas lentes nas oculares, que eles falam de 2 elementos. Aí é semi-apocromático, assim como os telescópios. Telescópios também, o pessoal coloca 2 lentes no telescópio. Aí já não é tão, aquela borda azul em torno da Lua, já não é tão acentuada. Aí começa a vir os apocromáticos, telescópios ou oculares. Você já tem 3 lentes aí, tá? 3 lentes faz com que você não tenha aberração cromática. E você chega a ter, galera, oculares com 6 lentes, tá? Com 6 lentes, qualidade óptica lá no top. Então você também tem dentro das oculares, assim como nos telescópios, você tem que prestar atenção quantos elementos, quantas lentes tem na sua ocular. Esse é um ponto. Outro ponto que você tem que perceber nas oculares. Dá uma olhada, que a gente fala de saída de pupila. Ó, percebe onde você põe o olho nas duas oculares? Isso aqui é legal, qualquer criança consegue pôr o olho aqui, consegue ver as coisas, de verdade. Agora o que é difícil? Isso aqui, ó. Ó a saída de pupila dessa. É menor. Percebe, ó? Ele é menor. Então, essas saídas de pupilas que são menores, eu tenho uma de 4 milímetros, está guardada em algum canto que eu não sei onde está. Essas saídas de pupilas que são pequenininhas, ó, requer um pouco mais de habilidade para você poder observar. Então, a saída de pupila também é um elemento importante que você tem que olhar. Outra coisa, essa aqui, por exemplo, ela não tem protetor de cílios, que é essa parte aqui, ó. Tá? Principalmente para quem trabalha com público, atende público, é importante ter o protetor de cílios. É o que eu estava discutindo essa semana com o Thiago da Urânia, né? A gente estava escolhendo uma ocular lá para um telescópio X, etc e tal. Eu falei, é atendimento com criança, é uma atrás da outra, tem que ter o protetor de cílios. A ocular é mais cara, mas vamos levar porque é melhor. E esse protetor de cílios, alguns inclusive saem. De tal maneira que você pode até... Essa aqui não sai. Tem alguns que saem que você pode passar um álcool, dar uma desinfetada e etc e tal. Tá? Beleza. O que mais que eu tenho que falar? Existem oculares grande angular. Tá? O que é uma ocular grande angular? Se eu comparar essa de 6 milímetros aqui, por exemplo, tá? Que é UW, não sei se dá para ver um UW aqui, Ultra Wide. O W é a abreviação de Ultra Wide, tá? É a grande angular. O que ela faz? Lembra que eu falei do campo de visão, que na medida que você vai diminuindo esse número 6, o campo de visão também vai diminuindo, mas a ampliação vai aumentando? Isso vale para as oculares comuns. Para as oculares ultra-wide, eles compensam o campo de visão e amplia. Isso é muito legal. Então você tem, naquela coisa que você vai reduzindo o campo de visão, quando você joga uma de 6 ultra-wide, você abre o campo de visão. É muito legal. Entendeu? Você abre e aí fica mais fácil de encontrar o objeto celeste. Por isso que minha 6 é ultra-wide. Tá? E geralmente são mais caras. Não tem nem o que falar. Tá? Geralmente elas são mais caras. E por último, não, eu vou lembrando das coisas e eu vou falando. Outra coisa que é legal de ser, assim, uma coisa que o pessoal não tem medo, né? É isso aqui, ó. São os barris, né?
das oculares, tá? Não tem medo, eu não tenho medo de abrir não, porque não tem problema nenhum de você abrir o barril. Então tá aqui, ó. Isso aqui chama-se barril. Tá? Eu curto muito esses barris de oculares que tem esse chanfrado aqui, ó. Porque eles dão mais firmeza. Quando você aperta lá na frente do seu telescópio, a chance dela escorregar é menor daquelas que tem o barril liso. Deixa eu fechar aqui, ó. Vou mostrar para você, ó. Ó, essa aqui é o barril liso, tá vendo, ó? Essa aqui é o barril chanfrado, ó. Então, quando você for apertar seu ocular lá, essa aqui, se caso de repente o telescópio vira, a diagonal e tal, ela tem essa proteçãozinha dela aqui, que pode ser que faça com que não escorregue por completo. Então, acho que a galera um pouco percebe isso. E por último, é importante você verificar, deixa eu pegar aqui, sei lá, vou pegar uma Barlonzinha de 3 vezes, tá? O que é a Barlon de 3 vezes? Depois outro dia a gente entra no assunto. Não é tema agora, mas é essa lente que ela amplia 3 vezes a imagem. Ela diminui o campo de visão e amplia 3 vezes mais a imagem. Eu sempre compro oculares que você pode pegar aqui do barril, pegar peças como essas e ó, rosquear. Tá? Sempre, sempre. Porque aí eu jogo uma Barlon em cima da ocular, rosqueada. Entendeu? Eu não trabalho com extensor na Barlon, tá? Porque só não quero entrar nesse assunto, mas esse é o extensor da Barlon, por exemplo, tá vendo? Ó? Esse é o extensor da Barlon. Então, toda vez que eu compro uma Barlon, eu compro Barlons que essa parte daqui eu posso desrosquear. Isso aqui vira um extensor para mim, eu deixo aqui no canto. E a Barlon, eu tenho a caixinha dela, ó, tá? Eu escrevo 3 vezes, tá? Todas as minhas caixinhas são escritas em azul, porque à noite, na hora de pegar, né? Você tá lá à noite, tá tudo escuro, eu bato aqui, 3 vezes, beleza, é uma Barlon de 3 vezes. Então ela fica dentro da caixinha, eu tiro ela e jogo para dentro, tá? Ó, por exemplo, a Barlon aqui de 2 vezes, tá aqui, ó. Tá vendo? Essa é uma Barlon de 2 vezes. Tem aqui, ó, redutor, que é o redutor focal. Todas as minhas caixinhas são escritas, né? Para eu poder à noite. Isso aqui é o filtro lunar 0.9, né? E assim vai. Então, galera, é isso. Eu acho que eu dei um panorama geral, tá? Nas oculares. Eu não estou entrando no detalhe de PLOS, super PLOS, ortoscópica e tantas outras, porque eu acho que os nomes agora não é o detalhe. O detalhe é você ter entendido o que eu falei a respeito dessas características das oculares que vocês têm que atentar na hora de comprar. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Valeu! Existem também as chamadas oculares com zoom. As oculares com zoom, você tem a ocular, essa aqui não é com zoom, tá? Essa aqui não é com zoom. Você tem a ocular, ela tem um barril e você vai girando. Na medida que você vai girando, os elementos dentro dela vão se mexendo de tal maneira que a ocular ela sai de 25 para 18, de 18 às vezes dependendo da ocular vai para 15, de 15 vai para 7. Então ela tem uma faixa que ela trabalha, que ela substitui, por exemplo, 4 joguinhos. Deixa eu pegar os 4 joguinhos. 4 joguinhos de oculares. Tá? Então as oculares com zoom, você vai mexendo e elas vão, então, vão dando um zoom maior, tá ok? É óbvio que aí você tem que focalizar, a cada mexida você tem que focalizar, tá bom? Então, as oculares com zoom, galera, são uma boa pedida para quem não quer investir muito, né? Não tem grana para ficar investindo em 4 oculares, compra logo uma com zoom. Na relação custo-benefício, é sensacional, tá bom? Então, vale sim, tá? Inclusive, no kit de telescópios que nós estamos montando pela Urânia, a gente está colocando a ocular com zoom.
tá, no telescópio. Por quê? Porque você reduz custo, tá? E consegue ver os objetos do mesmo jeito. É aquele olhar técnico, sabe o olhar técnico, de técnico mesmo, né? Que tem essa percepção que eu tenho. Porque na maioria das vezes as pessoas realmente não têm. Fica tranquilo que passa batido mesmo, tá? Como é que você descobre isso? Quando você tem uma Takahashi, uma ocular da Takahashi, por exemplo, que é uma fortuna gigantesca o preço, e coloca do lado uma outra com zoom, entendeu? Mas aí, percebe? Não dá para competir, né? Uma ocular de uma Takahashi, por exemplo, você vai pagar na ordem de $200, tá? É isso. Você tem oculares no valores de R$2.000. Uma vez colocaram no grupo, um cara colocou lá no grupo de Facebook lá, ocular R$2.000. Os caras caíram matando em cima do cara. E eu olhei e falei, os caras não sabem o que é essa ocular. A ocular vale o preço, entendeu? Mas é um nível estratosférico, né? Qualidade de lente, essas coisas todas. Normalmente a gente paga R$130, R$300, 130 nas mais basiquinhas, R$200 numa mais legal, R$300 já começa a ficar mais um nível mais legal, tá? Por aí os preços das oculares, tá bom? Valeu? Pessoas, bons céus para todos nós e até a próxima. Valeu!